Olá, muito bom ter você aqui no Pontos e Vistas, que é o podcast da OAB de São Paulo. Hoje nossa convidada é juíza há 30 anos, atuou por 10 anos no Departamento de Inquéritos Policiais aqui em São Paulo, nosso famoso DIPO, e atualmente é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Ivana Davi, seja muito bem-vinda aqui à OAB de São Paulo. Eu é que agradeço sempre o convite, para mim é sempre uma honra estar nessa casa e agora participando de um podcast falando um pouco, né, sobre esses desafios do sistema de justiça e principalmente da OAB de São Paulo, que é a maior OAB de todo esse país. A doutora é presidente da 7ª Câmara Criminal aqui do Estado de São Paulo. É a primeira mulher a presidir a 7ª Câmara. Essa é uma inovação. A que se deve esse processo? Ao seu trabalho? Você vê um arejamento que no passado hoje nós temos mais juízas, salvo engano, do que homens, ou não. Mas não no tribunal. Ainda não. No tribunal não. No tribunal, juíza de carreira, né, que vai para o 2º grau como desembargadora, nós temos ainda praticamente uns 20%, 30%. No todo, né? Porque o 5º constitucional também tem muita desembargadora do 5º que é mulher, que veio principalmente recentemente nos últimos anos. Aí, né, o número de mulheres acabou crescendo. Salvo o melhor juízo, 30% já é mulher no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 30%. E desembargadores? Desembargadoras? São 360 desembargadores no tribunal como um todo, né? No direito privado é a seção que tem mais mulheres desembargadoras. Tá. E no direito criminal é a seção, até porque é a menor seção do Tribunal de Justiça, é a que tem menos mulheres desembargadoras. Mas é uma mudança significativa. A gente quer mérito também, claro. A gente Sim. não quer só o gênero, mas a gente entende que políticas de gênero, políticas de ascensão, você tem uma série de políticas de ascensão de cotas, de estrutura. Não está na hora, pelo mérito também, de ter uma presidente mulher do Tribunal de Justiça, porque nunca teve? Pois é, né? Agora que as mulheres já chegaram no 2º grau, as juízas, ora desembargadoras, né? Nós já temos, né, para a próxima eleição, candidatas a cargos, né, de presidente, vice-presidente, corregedora. Nós já temos hoje mulheres que são presidente de sessões, de comissões do Tribunal de Justiça. O presidente do tribunal tem dentro do regimento interno comissões. Eu faço parte da Comissão de Segurança e Prerrogativa do TJ. A Comesp, que é uma comissão ligada, né, à violência contra a mulher, é uma mulher presidente. Você tem dentro da ouvidoria uma desembargadora, que também já foi uma desembargadora do 5º, inclusive, foi presidente, e hoje nós temos uma desembargadora vice-presidente. Então, você já começa a perceber, né, que essa movimentação dentro do Tribunal de Justiça, nós já temos desembargadoras e mesmo em 1º grau, juízas em postos ou em cadeiras que antigamente eram de homens. Eu pergunto isso porque no Superior Tribunal de Justiça nós já tivemos uma presidente. Aliás, agora a Maria Tereza de Assis Moura, e até no Supremo, por uma questão de rodízio. Então, por isso que eu pergunto se o Tribunal de Justiça de São Paulo vai chegar nesse momento também. Vai. Em vários estados a gente já percebe, eu viajo muito falando, né, em outros estados, e muitos estados, principalmente do norte e do centro-oeste, as presidentes do tribunal são mulheres. Se a senhora for candidata, vai vir aqui vai falar das propostas. Pode estar combinado. Porque a gente aqui na OAB, os advogados de modo geral, precisam muito dessa parceria, dessa verdadeira família forense que a gente acompanhou lá há 30 anos, quando eu batia na sua porta lá no DIPO. Eu ia todo dia lá. Teve um dia que a doutora falou, mas você de novo aqui? Era a 3ª vez no mesmo dia. Eu falei, não tenho para onde ir, doutora. Eu lembro disso. Eu não tenho para onde ir, eu preciso bater as portas da justiça. Mas falando em bater as portas da justiça, eu acompanho a sua carreira e vejo que o seu trato com os advogados, ele é muito cordial lá nas sessões presenciais e também pela vídeo. Eu lembro de uma plaquinha que tinha nas delegacias que a cortesia não compromete a valentia. É mais ou menos isso, porque a doutora é brava, mas ao mesmo tempo tem que ser cordial, né? Eu acho que tudo que é feito com elegância e simplicidade, né, tem mais chance de dar certo no final do que
diferentemente disso. Um pouco eu acho que é da personalidade, né, do ser humano que naquele momento está lá na cadeira de um juiz de direito. Então isso é um pouco da minha personalidade. Eu sou assim, porque primeiro que é meu dever de ofício, como juíza eu devo tratar os advogados, na verdade todos os players do sistema de justiça, né? Com urbanidade. E se você puder somar a urbanidade com elegância, com carinho, com admiração e com respeito, sempre dá certo no final. Então um pouco é da personalidade. Existem muitos juízes que são mais contidos, que têm uma personalidade mais fechada. E talvez isso, de alguma forma, possa refletir no trato com o advogado. Mas eu sempre tive muita facilidade com o ser humano. Eu gosto de gente. Você nasceu com essa característica. Eu tenho uma frase que eu falava quando eu fui candidato a presidente da OAB. E eu dizia o seguinte: juiz tem que gostar de gente. Não só juiz, qualquer servidor. Tem gente vocacionada? Tem. Óbvio, mas às vezes você pega gente na polícia, no hospital, que trata mal as pessoas. Você fala, mas como é que vai pro serviço social se não nasceu para isso? Vai ser outra coisa na vida, né? Juiz, advogado também tem que ter coragem, né? Também não pode ser só gostar de gente, né? O Raimundo Pascoal Barbosa, que foi presidente da OAB, dizia que advogado tem que ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. Acho que o juiz também, né? Também. Tem que ter muita coragem. Mas nessa pergunta, o que eu te faço é o seguinte: precisa gostar de gente, mas o concurso público, ele não precisa melhorar um pouco a aferição? Você, obviamente, passou num concurso, mas já nasceu assim, com um pouco mais de facilidade. Não precisaria adaptar o concurso para aferir essa característica mais pessoal de um juiz que saiba ter uma inteligência emocional, além de tirar no 8 e 10 na prova? ele tem um pouco mais um perfil humanista, que ele tenha mais paciência também? Eu lembro, e isso, dia 28, agora eu faço 34 anos de carreira. 34 anos. Eu era uma fedelha. Eu lembro no meu exame oral, quando o examinador olhou para mim perguntando o que essa menina quer aqui. Porque, imagina, e era uma carreira há 34 anos que as mulheres não queriam, né? Toda a minha turma de faculdade e mesmo dos colegas que estudavam comigo, eles preferiam, na época, a Procuradoria do Estado, porque a gente não tinha ainda a Defensoria Pública, né? E o Ministério Público, ou ser delegado. A carreira de magistrado, a magistratura não cooptava mulheres, porque você tinha que morar fora e talvez não chamasse a atenção exatamente pela dificuldade que era o concurso. Então eram pouquíssimas mulheres. O meu concurso foi um concurso que já passou, né, um número maior do que se chamava atenção. Passaram 47 candidatos e já tinham mulheres, que hoje todas são desembargadoras. Então, lá naquela época a gente fazia um psicotécnico, tinha uma entrevista pessoal. Então o examinador conseguia, ao meu sentir, né, sentir um pouco mais o candidato fora do microfone, longe da prova. Com o tempo, isso foi diminuindo. Então, hoje, não se faz mais entrevista, o CNJ proibiu. Então, talvez a forma de escolha fique um pouco mais distanciada da pessoa do examinador. E isso, em alguns momentos, eventualmente, pode não conseguir avaliar a personalidade daquele candidato. O CNJ proibiu porque... eu até me lembro desse episódio, porque algum candidato alegou algum tipo de preconceito na avaliação. Mas concurso ele tem que ter uma aferição psicológica, de perfil. Então que se mude o examinador, não o formato. Troca o sofá. Tem que ter um psicólogo que faça uma análise, né, até de comportamento. Eu penso assim. A escola também, na minha época a gente ficava 3 meses na escola, hoje também fica. Mas teve um hiato aí que em alguns estados aquele prazo, aquele tempo preparatório é muito pequeno. Então o candidato entra na carreira, fica 1 mês, 1 semana e já vai, né, atuar na sua jurisdição. E isso, de fato, você não conhece ninguém. Eu sempre falo, e agora com a minha experiência, olhando para trás, e falo que faria tudo de novo, que um juiz se faz no tempo. Ninguém ingressa na carreira juiz como um advogado. Assim, né? advogado também. A gente vai, ouso dizer, melhorando, ou se adaptando, ou se adequando, né, com o tempo. E isso é o que a gente consegue perceber. Mas dos meus colegas, o desembargador Reinaldo, que está na minha Câmara e que estava nessa última banca, ele dizia na época que é desafiador. É muito difícil um concurso público.
Nesse último exame foram 17 mil candidatos, passaram 100. Então, é depurador, é desafiador para o examinador e principalmente para os candidatos. Sim, e sobretudo na questão do conhecimento. Eu me refiro mais à questão da vocação, porque a gente ainda tem muitas reclamações desses embates. E os advogados, de alguma forma, começaram a ter mais acesso à informação, com a internet. Tem advogado que leva celular na audiência, grava e se sente mais poderoso. Ele deveria se sentir poderoso pela própria função constitucional que ele tem. E alguns juízes têm dificuldade também, quando não muitos são arbitrários com os advogados. Então eu digo vocação nesse sentido, do juiz parar para pensar que por mais que ainda lhe falte experiência, eu tenho o poder. Então eu tenho que ter uma resolução. Se o advogado extrapolar, como parece que teve um advogado outro dia, e isso é raro, hein? É raro que o advogado seja o cara que mais extrapole na audiência, em termos de comportamento. Ele deu voz de prisão para um advogado, que inclusive, ao meu ver, indevidamente, o CNJ mandou investigá-lo, porque o CNJ não tem atribuição para investigar o advogado. E ele deu voz de prisão para o juiz. Mas essa capacidade do juiz falar, não, eu tenho o poder maior, então eu tenho que até engolir um sapinho, entre aspas, né, e continuar. Porque o advogado vai passar e eu vou continuar aqui. Não falta isso um pouco? Esse é um exercício, né? Da magistratura aí do bom juiz. O tempo, eu acho que ele vai melhorando isso na carreira. Esse desafio, essa discussão do poder de polícia do juiz, né, na presidência do processo, seja no Código de Processo Civil, seja no Código de Processo Penal, está lá, existe e está no direito administrativo. Eu sempre falo que para ser um bom juiz criminal, e eu falo porque eu gosto de direito administrativo, você precisa estudar muito direito administrativo, que aí você vai discutir a função pública e você consegue aí se adequar. Eu confesso que em 34 anos de carreira eu nunca tive problema com advogado. Nem de levantar a voz, nem de abandonar a sala de audiência, nunca. Mas talvez sejam outros tempos também. Né? Talvez. Eu acho que são os dois lados. Hoje, por isso que precisa melhorar mais ainda. Precisa depurar isso. Precisa achar um juiz que seja adaptado aos tempos modernos. E a tecnologia, ela mostrou o pior do ser humano. Né? A pandemia, eu acho que foi uma grande lição para todos nós, que vivemos isso na pele. Todo mundo teve um parente, alguém próximo que acabou perdendo, né, para esse monstro. Mas ela empurrou a sociedade para o direito digital. E isso reflete hoje dentro do processo penal, né, porque hoje a prova é toda digital e você precisa de uma expertise, de uma profundidade aí processual, penal, constitucional, tecnológica, porque hoje a investigação teoricamente é tecnológica, mas também, em alguns momentos, acabou empoderando as pessoas, imaginando que gravando uma audiência vai fazer alguma diferença dentro da ação, ou que vai fazer ele mais forte, o juiz menos. E é uma discussão, uma bobagem muito grande, né? O ideal, porque essa discussão fica entre o juiz e o advogado e se esquece da parte, né? Porque o processo é para ele. É com essa pessoa que a gente tem que estar preocupada. No meu caso, é com os réus. Né? Então, talvez tenha se perdido um pouco, mas eu acredito que é uma fase. Isso passa. Né? Essa tecnologia ela vai se adequando à nossa rotina, nós vamos aprendendo a conviver com isso, conhecendo essas vicissitudes que ela traz, né? Porque você acaba fazendo prova contra você mesmo. Atenção para quem gosta de gravar, né? Porque essa prova ela é usada pelos dois lados. Especialista nisso. Tem, e acaba fazendo prova contra, né? E é uma prova importante porque foi ele mesmo que produziu. E em algum momento essa ficha vai cair e vão começar a perceber que nem tudo pode ser, né, discutido dentro de uma audiência ou dentro de um processo dessa forma, esquecendo, né, a parte que é o interessado por tudo isso. Eu sempre digo, como advogado, que o advogado também deve e pode recuar. Não é só brigar, né? É óbvio que dentro da ética e das prerrogativas não existe limite para o advogado. A doutora falou muito do que a gente perdeu, mas que também vai recuperar, porque é uma fase. O que mais que a gente perdeu ao longo do tempo? Sem querer ser saudosista, porque no tempo, porque no meu tempo. Os velhos. Tem gente que é assim, né? Porque antes era muito melhor. Eu vejo alguma evolução. Eu não sou provavelmente um otimista, mas eu sou igual ao Ariano Suassuna. Eu sou um realista coerente, um realista esperançoso.
Então eu acho que, de alguma forma, nós estamos melhorando, mas a gente não está perdendo um pouco, até pelo volume de processos, pelo volume de sustentações de advogados, perdendo um pouco a análise dos direitos, das garantias. A senhora falou do administrativo, né? Tem o constitucional também. Ah, não, isso aqui a gente não aplica aqui na Câmara. Não tem um pouco isso? Então, nós estamos vivendo, nós somos, né, players do sistema de justiça da era, né, que não era uma era digital, né, que a gente vivia, que é essa pessoalidade das audiências, o advogado passar a tarde no fórum, né, aquele contato físico, e conversar com o advogado, entrar e sair, despachar, ir no cartório. Toda isso, essa era, né, que nós vivenciamos, que era a maior era da nossa vida, né, nós vivenciamos isso. Hoje, depois nós somos jogados numa era digital, onde, teoricamente, o advogado nem precisa ir no fórum, né? Ele acompanha o processo dele de forma digital e despacha para o juiz por videoconferência. E dependendo da audiência, ela é por videoconferência, e dependendo da Câmara, também ela é por videoconferência a sessão. Então, esse distanciamento, né, eu acho que acabou esfriando um pouco essa situação, né? E aqueles que acham que isso é bom, que eu não preciso ir lá no fórum despachar com o juiz, e eu nem preciso ir lá falar com o advogado, ao meu sentir, não é. Porque você perde, né, essa possibilidade, e eu ouso dizer, até de aprender mais. Eu sou uma juíza que entendo e falo isso, que quanto mais informação vier para o processo, melhor para mim. Quanto mais eu souber do que aconteceu naquele caso concreto, melhor para mim, para a prova, para eu analisar a prova. Então eu sempre gostei das partes, né, perto de mim, discutindo e despachando e vindo pela terceira vez no mesmo dia despachar. Porque eu acho que isso é muito bom para o processo, né? O juiz não é o fim em si mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com aquele processo, com aquela parte que está envolvida. No meu caso, sempre um réu ou um alvo numa investigação. Então, essa era, né, essa divisão que nós vivemos, né, hoje numa era digital, claro que trouxe muita facilidade. Então, por exemplo, hoje eu consigo despachar com uma advogada que está na Bahia, que está grávida e que não consegue vir para São Paulo. Abrimos uma vídeo, ela despachou, conversou comigo. Antigamente não era assim. Então tem esse lado bom que acabou ajudando, principalmente hoje é uma advocacia nacional, né? E o tribunal é muito grande, tem ação para tudo quanto é jeito e para tudo quanto é estado. E antigamente não era assim. Então tem esse ponto muito bom. O advogado ele consegue conversar com o desembargador, marcar dia e horário e a gente conversa. E antigamente já não era isso. Mas em outro ponto tem esse afastamento. E tem alguns... curioso, porque eu lembro que todos os ministros do Supremo eu ia... Imagina, eu conversava com o Celso de Mello e tomava café. Ele tinha um hábito de tomar o café e fazer um bocejo com o café. Para teu paladar. Era o jeito dele, né? Eu não achava muito legal, mas ele era tão legal em outras coisas. Ele me recebia às 11 da noite, meia-noite. Hoje, para o ministro receber, tá difícil, viu? E para encerrar esse primeiro bloco, uma pergunta... Diz que não tem pergunta difícil, né? Só resposta. Esse poder de polícia que o Supremo tem se valido, né, em algumas decisões, essa questão toda do ministro atuar como acusador, o juiz, qual que é a sua visão? Porque você falou muito do poder de polícia do magistrado, qual que é a tua visão, pelo menos em tese, só para não fulanizar o debate, pensar, estamos falando contra Alexandre de Moraes. Não. Qual é a sua visão disso? Até porque ele é meu amigo, meu colega de... Sim, claro. Mas que a gente está estudioso. A gente está numa era que a gente precisa botar legenda. Tem. Não o problema não é o que você fala, legenda. É o que o outro entende. Esse hoje é o grande desafio. Mas sempre foi assim. O problema é que o outro já está fechado para entender só de um jeito. Né? Mas eu acho que o que está acontecendo no Supremo, no STJ, em outras cortes, né, independentemente da minha, que eu trabalho, é esse superpoder, né, que normalmente o juiz não está investido. E isso está afeto ao uso da tecnologia no processo, né? Porque antigamente, para um advogado peticionar, ele ia lá, escrevia a petição e mandava para mim. Hoje, de vez em quando, no meu gabinete aparece um e-mail do advogado. Aí você, doutor, não dá para eu despachar por e-mail. E a mesma coisa, né, essa forma do juiz lidar, né? Então, você sabe que eu fui 10 anos juíza corregedora do Departamento de Inquérito Policial, ao mesmo tempo que eu era titular da 8ª Vara Criminal. Quando eu, juíza DIPO, oficiava a 8ª Vara, ou a 8ª Vara oficiava o DIPO,
era um ofício no papel. Alguém ia levar. Alguém levava, tinha um protocolo, isso era juntado. A gente e você acompanhava, tinha o advogado ia junto. Às vezes o cara olhava, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou indo para ver se chega lá na doutora Ivana. Mas e isso você tinha um maior controle. Hoje com a tecnologia a coisa mistura um pouco. Né? E de fato, hoje quando você vai discutir jurisdição e competência, com essa era tecnológica, às vezes você fala assim, nossa, será que eu sou competente? Porque essa troca é muito rápida e é uma troca digital, não tem mais o papel, a juntada do processo. E talvez isso tenha, de alguma forma, né, desviado algum procedimento que talvez no mundo físico, né, ou na era física, era efetivado e hoje na era digital, em alguns momentos, acaba sendo engolido. Mas acredito eu que todos estão percebendo isso, o mundo, né, o sistema de justiça está envolvido nisso e qualquer eventual saída desses requisitos formais processuais sempre vai ser alinhado e discutido até nulidade. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa nesse nosso bate-papo com a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça, e a gente já volta. Você quer receber todas as novidades do que acontece aqui na OAB São Paulo? Quer receber em primeira mão os editais de abertura de inscrição nos projetos, os eventos, os lançamentos? Então é muito simples, é só fazer a sua atualização cadastral. Vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo como é simples. Primeiro você acessa o site da OAB São Paulo e na página inicial procura por atualização cadastral ou vai direto aqui no cadeado. Ao clicar, vai abrir a página da área restrita. Coloque as suas informações e faça seu login na área restrita. Agora é só preencher os seus dados cadastrais. Autodeclaração de raça ou cor, endereço de e-mail. Uma dica, selecione SIM para autorizar o envio de mensagens da OAB São Paulo e no telefone celular, confira o seu número e também selecione SIM para autorizar o envio de mensagens instantâneas diretamente para o seu celular. Assim você fica por dentro de tudo em tempo real. Endereço profissional, telefones profissionais, endereço residencial, telefone residencial e endereço para receber correspondência. Clique em continuar e na próxima tela você vai receber a confirmação de que os seus dados foram atualizados. Pronto, tá feito. A OAB cada vez mais moderna e próxima de você. Muito bem, estamos de volta aqui no podcast Pontos e Vistas, hoje com a convidada, a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Ivana, essa questão das drogas, o consumo das drogas, Cracolândia, a doutora atuou muito tempo no criminal, ainda atua, a Câmara é criminal. Na prática, o que a gente precisa realmente discutir como, não panaceia, porque acho que não vai existir, mas como realmente algo importante, porque os temas eles vão muito para o extremo, né? Tem gente que tem milhões de votos e seguidores porque discute banheiro, só para fazer um mal comparando. No caso das drogas, que é um problema de saúde pública também, não, é perversidade, enfim, como é que você vê? Pois então, né? Na época do DIP, você me acompanhou, eu falo brincando, e não é brincando, que eu tenho 2 filhos. A menina chama Cracolândia e o menino chama PCC. Ambos nasceram, né, na época em que a gente era juiz corregedor, na época que a gente tinha mais de 10 mil presos nas carceragens dos distritos aqui em São Paulo, não tínhamos o sistema que nós temos hoje dentro da Secretaria de Assuntos Penitenciários, com 186 estabelecimentos prisionais, todos divididos, devidamente estruturado. Na época ficavam todos aqui, tinha a casa de detenção, a penitenciária, né, o Dakar e só. E a gente eu vi nascer tudo isso naquela situação. A Cracolândia, ela nasce quando a rodoviária sai ali do centro, né, e vai para o Tietê. Aquilo fica abandonado, todo mundo lembra. A gente era novinho, mas lembra. E aquilo ficou um espaço de meros usuários de droga, né? E isso começou um desafio, porque ali se juntavam pessoas.
O que aconteceu com a Cracolândia é que ela se tornou, né, um nicho territorial, e o tráfico de entorpecente ele tem esse perfil, é um crime territorial, né? O traficante ele domina aquela região, como no Rio de Janeiro tem morro, São Paulo não tem morro, mas tem comunidades e o tráfico ele vai, né, dominando de forma territorial, e ali ficou um território, digamos, onde usuários de drogas se socorriam daquele espaço e ali consumiam, dormiam. Com isso vem o crack, com isso vem a tecnologia da telefonia celular, né? Então eu já tinha preso, o telefonia celular chegou em 92, que já começava a praticar crime de dentro dos distritos, das cadeias. Eu tinha uma situação de saúde pública envolvendo com pessoas que às vezes estavam abandonadas, que não tinham onde morar, né, que é um lado econômico, não tinham onde trabalhar, e um nicho onde teoricamente você ficava ali usando droga e ninguém fazia nada. Isso chega o crack, né, que é a pior droga, muito viciante. Hoje a gente tem droga sintética pior, mas o crack sempre foi uma droga muito viciante, né, por outro motivo que o crime organizado não permite crack dentro do sistema prisional, ele perde o cliente muito rápido, né? E nasce aí a Cracolândia. Como é que é? Essa parte eu não entendi. Por que ele perde? Porque é muito mais viciante? Porque ele vicia rápido, ele morre muito rápido e ele perde... Ele morre? Ele perde o cliente. O crack ele morre. Com a cocaína e com a maconha não. Ele dura consegue, mais tempo. Dura. O cliente dura não muito, mas dura regra mais. Regra de mercado, né? Eu não sabia. Não, só pra deixar então o crack não entra dentro da cadeia. Não entra porque não pode entrar mesmo, mas as organizações, a organização criminosa, São Paulo é o único estado que tem uma organização criminosa, não permite o uso de crack, a entrada de crack dentro do sistema prisional. E essa situação, né, acabou de alguma forma se alargando. E eu lembro, e isso está escrito, que a gente oficiava, né, porque isso veio no processo, você prendia o indivíduo, ele interrogava, ele contava, a testemunha contava, o policial contava, e você ia tendo aquela informação, o PCC começava a se mostrar a sua força dentro das delegacias, das carceragens, começou a batizar. E é esse ido, 99, 2000, 2001, que tudo isso começa a eclodir. Como se a sociedade começasse a falar, gente, isso está ficando cada vez mais grave. Por mais que se escreveu, por mais que se colocou no papel, foi deixando a ideia, era, deixa que a gente tem controle, não se preocupa com isso, é só querer que o Estado resolve isso. Passado 30 anos, que é o tempo que tem essas facções criminosas, é isso que a gente assiste hoje, né? Uma região em São Paulo que tem uma movimentação, o vice-governador ele tenta fazer um trabalho muito bom sobre isso. Quase 2.000 pessoas transitando ali na Cracolândia, hoje dominada pelo crime organizado, e as regras de mercado explicam, onde eu tenho consumidor, eu vou ter alguém que venda, né? Demanda e oferta. Então estava lá. Hoje o crime organizado dominou, já há algum tempo, dominou aquela região, dominou a ponto de até conseguir movimentar, né, a economia, né, principalmente do lado imobiliário, que a gente presencia, o fluxo, que é como eles chamam essa movimentação de usuário, ele se movimenta, e aonde tem um fluxo, a regra de mercado daqueles imóveis cai. A facção vai lá, compra por um preço abaixo do mercado, como ela é dona do fluxo, ela tira o fluxo, leva para o outro lado, aqueles imóveis voltam a ter seus preços valorizados. E aí você vende e com isso você acaba lavando dinheiro. É muito simples, nós conversando aqui. Claro que para quem tem essa função de atuar em cima de tudo isso, é um desafio aqui gigantesco. Em qualquer lugar do mundo. Tanto que a gente tem a máfia, e acusa a máfia japonesa que tem mais de 1000 anos. E tá lá. Ninguém consegue acabar com isso e outras tantas máfias. É um problema mundial. É um problema mundial. Que, aliás, nos remete à grande discussão. Repressão versus cuidado. Eu não sei, pela sua experiência durante tanto tempo, o que seria o caminho mais... Porque assim, o legislador brasileiro ele liberou o consumo. O legislador, que é quem tem a função. Porque nós tivemos agora uma discussão de quantidade pelo Supremo, que gerou um debate também enviesado nos extremos, se estava liberando ou se estava reprimindo. Mas não foi isso que o Supremo discutiu. E o legislador flexibilizou.
na sua visão, a gente teria que caminhar para uma flexibilização maior, para uma liberação ou para um sofisticado trabalho de repressão que pega inclusive lavagem de dinheiro e tudo mais? Esse é um desafio que a gente fala. Eu sempre falo resposta. Que combater esse tipo de criminalidade, né, ela é centrípeta e centrífuga. Ela é de dentro para fora e de fora para dentro. Claro que ali na comunidade, né, prender ou matar um menino de 17 anos ou 18 anos que está ali de bermuda, sem camisa, tatuado, ainda que seja com fuzil nas costas, e achar que isso você está enfrentando o crime organizado, é no mínimo ser mirim. O crime organizado ele já superou tudo isso. Aquele menino ou aquele indivíduo que está ali vendendo a droga no varejo, né, ele é um peão dentro desse grande tabuleiro. O crime organizado hoje, e na conduta até de investir, como a gente sabe, que está na lei do crime organizado, existem envolvidos que nunca viram um pacote de cocaína na vida. E ele está lá, né, nessa cadeia de, por exemplo, ser um narcotraficante. Então, esse é um ponto que daí tem que ser investigado com inteligência, Entendi. Com o uso de tecnologia. Mas liberar não, na sua visão. Liberar eu acho que liberar não vai resolver. Mas aí não vai ter o tráfico mais. Mas o tráfico... Vai vender na farmácia. Mas então... Eu sou um advogado criminalista, mas eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Não sou adepto, eu não consigo. A melhor coisa é dizer não sei, né? Eu não sei, mas eu te pergunto pela tua experiência. Porque assim, e aí? Qual seria o problema da liberação? A gente teria um outro tipo de problema? Não sei. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Mesmo... Do que isso é do tamanho do PIB. Consumidor de drogas ilícitas. Ilícitas. Tá. Em que pese o Brasil não produzir nada de cocaína. O Brasil só perde dos Estados Unidos. Entra pelas fronteiras. Temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, né? De 12 países na América do Sul, fazemos fronteira com 10. E desses 10... 4 são os maiores consumidores, são os maiores produtores de cocaína e maconha. Então, nós, de vizinho, essa droga. E eu lembro que no começo, fala, mas o Brasil é um mero corredor, né? A droga passa por aqui, sai pela nossa fronteira molhada, que também são quase 5 mil quilômetros, e vai para a Europa. Esse perfil mudou completamente. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína. Essa cocaína que entra no Brasil em pasta, entra, via de regra, pela fronteira seca, e depois ela é trabalhada dentro do Brasil. E eu preciso de insumo químico para fazer daquela cocaína em pasta, essa cocaína em pó, que é vendida a varejo e que, volto a dizer, é o segundo país maior consumidor de cocaína do mundo. Então, parte de toda essa cocaína que chega no Brasil fica aqui, para o consumo, digamos, interno. E a outra parte, né, é exportada, sai, via de regra, pelo Porto de Santos ou pelo aeroporto de Guarulhos, e chega na África. A gente já tem processo com indicação de droga chegando na Oceania, para a gente ter uma ideia. Então, esse é um ponto do narcotráfico que precisa ser enfrentado com inteligência, com tecnologia, com investimento, com polícia judiciária, e tudo isso que vem sendo realizado. A outra ponta é aquele pequeno usuário, ou aquele indivíduo que é consumidor e que tem que ir na biqueira. Esse é um outro ponto, e tem que ser um outro olhar. E aí é um olhar de segurança pública, um olhar de saúde pública, que é o maior desafio que a gente tem hoje. Eu quero falar desse que vai na biqueira, porque talvez fosse para esse que vai comprar, digamos assim, esse consumidor que o legislador pensou e o Supremo fez a regulação, fez o confronto de constitucionalidade. Mas antes disso, toda vez que a gente fala de fronteiras, até acho que o Exército deveria se dedicar mais a essa questão das fronteiras. A gente, talvez até por uma cultura, eu não sei muito bem o que o Exército faz no Brasil. Não quero falar mal, mas eu gostaria de ter o Exército em funções mais sociais e até de fronteiras. Talvez seja muito grande mesmo. Mas não passa muita droga com fiscalização, com corrupção, com anuência. Não tem isso muito. A senhora falou do presídio. Tem gente que o PCC comanda. Mas para que essa droga entre, tem que ter alguém lá também. Essa história de que o advogado levou, ou que a familiar estava dentro do corpo, existe, mas são raros, não são, doutora? Vamos falar a verdade. Hoje você tem body scan precisa desmistificar em isso. Tudo quanto é sistema. Ontem mesmo a gente
julgou um processo onde a mulher de um preso levou LSD na barra da calça jeans. Uma coisa engenhosa. Você fala, Mas gente, aí é um exceção. ponto que é pego ali na revista. Que é feito nas na fronteiras revista. E no presídio. O que a gente se fala, a gente tem uma fronteira porosa, que é desafiadora. Né? Estudar crime organizado é estudar geopolítica. Então você tem uma fronteira porosa, você tem um país como o Paraguai, né, que é um país que tem esse ponto, ele sempre atuou como se fosse um mediador ali entre a droga que vem da Colômbia, a droga que vem da Bolívia, a maconha que vem do Peru, uma maconha reconhecidamente mundial como a melhor maconha do mundo, né? Ele tem a super maconha. E tudo isso passa pelo Paraguai, né? Que no Brasil ainda tem Pedro Juan Caballero, que é uma rua. Né? A gente fala em fronteira, você fica imaginando, né? Como a gente vê em filme americano, não é nada disso. Você atravessa a rua, você tá no Paraguai, você volta um passo, você tá no Brasil. Não é igual dos Estados Unidos com o México. Que não tem muro. Uma cerca que vai até o mar. Não acontece nada disso. E outra, nós temos 30 fronteiras no Brasil, que é uma rua. Às vezes o policial fala, eu tô no Brasil, eu já invadi o outro país. E é uma discussão de império da lei, tem toda uma discussão constitucional aí, de invasão de um outro país. E você tem esse desafio. Quando a gente chega no norte do país, a África, o Acre, que tem 3 fronteiras por falta de uma, e a região amazônica, aquilo fica muito mais difícil. Então hoje você tinha a famosa Rota Caipira, que é uma rota de São Paulo, onde se passa tudo de cigarro, tudo de qualquer coisa passa por ali, e que sempre foi usada pelo narcotráfico. E hoje você tem uma rota amazônica, que o rio Solimões, os nossos rios, eles não nascem no Brasil. E aí vem, né, o Paraguai, o Uruguai, né, usam, né, muito, o Uruguai por baixo, né, usa muito essa parte fluvial para também trazer droga. Tem de tudo. O que você quiser tem. Tem um mix. Avião, se entra droga de qualquer forma. Provavelmente tem a corrupção em alguma fronteira oficial. Tem. Eu não gosto muito de fazer assim, mas de vez em quando eu faço. A simbiose com o Estado é um dos pontos de caracterização do crime organizado. Tá. Essa é importante. Dizem as pessoas, ontem eu até fiz uma palestra na ESA de Campinas e o Rogério Sanches, que é um estudioso, um promotor, um doutrinador, a gente discutiu sobre isso. O crime organizado, ele já não é mais um paralelo com o Estado. Ele, em vários momentos, ele encontra com o Estado, né, diante dessa simbiose que nada mais significa do que corrupção. Essa palavra é importante para as pessoas entenderem o debate mais sério e profundo da segurança pública no Brasil, que passa por uma reforma da estrutura da polícia também, né, para evitar essa simbiose ou pelo menos minorá-la a ponto da gente ter menos problemas, porque as pessoas querem separar o mundo entre bandido e mocinho, e não é assim. Nem na novela da Globo tem mais isso, né? Essa dualidade só leva o debate ao extremo. E o Brasil, e um dos pontos que eu sempre falo, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais, né? Provisão de Mérito, Palermo, e várias convenções que impõem ao Estado signatário, no caso o Brasil, né, um trabalho de prevenção. Ao meu sentir, o que falta no combate ao narcotráfico e também o que envolve, né, o uso de droga é exatamente a prevenção. Nós temos um índice de abandono escolar elevadíssimo. O crime organizado gosta de jovem. Adora, sim, né? Ele abduz prometendo o telefone celular da moda, o telefone da moda, o tênis da moda, a moto da moda. E isso acaba, de alguma forma, gerando esse glamour. Essa sedução. Né? Essa sedução que leva o jovem. Ele abandona a escola, porque a escola não consegue segurar entre 12 e 17 anos. Eles não querem mais ir para a escola. Né? E isso é uma falha nossa de segurar o aluno. E eles vão embora e o crime, ele vira a mão de obra do crime. Ele vê o rapaz do lado com o tênis bonito, o traficante, e ele tem que acordar, pegar às 4 horas da manhã o trem. Para ganhar falar, R$1.600. não, eu vou fazer isso aqui, eu vou viver pouco, mas vou ser feliz. Mas não é assim que a vida Não é funciona. fácil assim. Então, eu acho que falha na prevenção. Né? Se a gente trabalhar bem a prevenção, né, talvez não tivéssemos tanto jovens envolvidos com o narcotráfico e, de alguma forma, né, a gente fosse conseguindo diminuir esse impacto com a sociedade. Isso é um ponto entre outros tantos. Eu estou fazendo isso porque eu acho que o debate é sempre levado por um caminho. Por exemplo, eu, quando comecei a advogar, nesses tempos áureos que você mencionou, eu ia lá, trazia o preso, tinha uma sala, como a lei preconiza, o advogado tem o direito de entrevistar. Mas agora não dá porque tem muito preso,
o PCC vai passar coisa. Sabe o que eles faziam? Eu conversava com o cliente. Na hora, quando eu saí, eles levavam o preso para ser revistado. Se eu tivesse passado alguma coisa para o preso, ele não iria passar. Porque agora o preso passar para mim não faz muito sentido. Ele trouxe da onde o preso? Ele tá preso. Se ele está preso. Então era uma. Mas não dá mais para organizar. Dá sim. Dá para organizar, dá para respeitar as leis. Isso eu não estou sendo entrevistado, mas sou eu que estou falando. É só uma questão de logística, né? É. Só não fica tirando direito de defesa, tirando direito do advogado. Porque tem parlatórios, doutora, que não dá nem para ver a cara do preso. É escuro. Em Franca tem uns buraquinhos lá que você não sabe nem... Uma vez trouxeram errado e eu fiquei olhando e o cara era o mesmo nome. E eu fiquei olhando e falei, se você não é meu cliente... Olha, é até desumano. Mas olha, voltando a essa questão da biqueira, essa quantidade para diferenciar usuários de traficante que o Supremo estabeleceu, ela é suficiente para evitar algumas injustiças e também para evitar que alguns traficantes escapem? Olha, doutor, sendo bem leal, e todo mundo me conhece porque meus votos e minhas sentenças estão aí, tipificar como traficante, teoricamente, independe da quantidade de droga que ele estiver usando. Ele pode estar com 500 gramas de maconha e não ser um traficante. Ser um menino, como a gente já teve vários processos, que estava indo para a praia, passar o mês com os amigos e levou a droga para ficar usando o mês inteiro. Tecnicamente, oferecer droga a terceiro, entregar droga a terceiro, é tipo de tráfico. Então, mas na situação flagrancial dele ali, ele estava em poder de 500. E tem casos onde o indivíduo está com 1 grama de maconha, 3 pacotinhos de haxixe e 2 gramas de cocaína, mas vive na biqueira, estava cheio de anotação, telefone celular. Essa questão de tipificar o tráfico de entorpecente não é tão simplista no que já está com 39 gramas, é usuário, está com 41 gramas, ficou assim? É tráfico. Isso não é nem justo. Né? Então, essa leitura simplista do que tange a quantidade da droga, fazer com que ele seja tipificado ou não em tráfico de entorpecente, ao meu sentir e na minha experiência, não vai resolver muito. Eles até fizeram essas ressalvas naqueles votos longuíssimos, que não são bem votos, porque aí não vai pro voto. Esse é um outro problema que eu acho que o CNJ, se bem que o Supremo se considerou ele tá fora, imune ao CNJ. Eu acho um erro, porque o Conselho Nacional de Justiça, que aliás minha mãe foi relatora, a deputada Zulaê, falava em juízes. Então quem é que fiscaliza o Supremo em termos administrativos? Ninguém. Porque o Senado é só crime de responsabilidade. Por isso que não tem nenhum tipo de correição. Você, como desembargadora, tem fiscalização. Né? Então, o Supremo não tem. Mas o Supremo faz aqueles votos longuíssimos, ficam dias e dias falando, sendo que tem que ter o voto. Né? E no voto não consta essas ressalvas da balança, para medir a droga. Mas na prática que importa. Né? É a nossa vivência aqui. Né? É na prática que importa. E... obviamente, isso acho que ficou faltando para o debate. Quem é que vai ser a questão da estrutura? A doutora falou da pessoa que vai lá na biqueira, só prendem ele. Mas para quem que ele ia entregar? E a investigação? E o fortalecimento da investigação para chegar nisso? Acho que o debate é muito mais amplo. Né? Na verdade, o problema é muito mais amplo. O problema é muito mais amplo. Para a gente imaginar o que é isso, para quem está nos assistindo imaginar o que é isso, a Polícia Militar, eu não sei se foi a associação, eu não vou lacrar porque eu não tenho certeza, mas a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através de alguma dos seus órgãos, eu não sei se era associação, ela oficiou ao CNJ, indagando como que ela tem que fazer, se aprendeu... Porque ela não tem como medir a balança. E se não é mais crime, ela vai levar para a delegacia, mas se não é crime... literalmente, acabou travando o trabalho da polícia ostensiva, que é a Polícia Militar, no que tange, bom, tudo bem, eu aprendi 20 gramas de maconha. O Supremo diz que não é mais crime. Mando ele embora, fico com a maconha, eu como policial apreendo a maconha, e se não for maconha? Sabe criou no mundo real... Uma dificuldade, e eu entendo a Polícia Militar, porque literalmente eu faço o quê? E ele responde depois por abuso de autoridade. Eu vi esse debate entre o ministro Barroso, que não quer a prisão, isso foi discutido. Sim. E o ministro Alexandre de Moraes que falou, não, mas e aí, o que o policial faz? Ele não tem balança, ele precisa levar para a delegacia. Eles discutiram isso, mas no voto não constou. Então, porque se ele vai para a delegacia, o delegado vai ter que fazer uma autodexibição e apreensão.
Esse auto de desaparecimento vai ter que ser juntado, no mínimo, a um boletim de ocorrência. Bom, já colocou o nome, já dividiu, já puxou o FA. Então, aquele ideal, digamos assim, do mero usuário, dependente, né, doente, clínico, que não tem nada a ver, já morre, né, nesse sistema, que é um sistema processual penal constitucional, porque literalmente, se o policial leva maconha com ele e é preso, ele está usando. No caminho, você entende? Né? No caminho. Então não é uma coisa tão simplista no mundo real, nesse mundo fático que nós estamos inseridos. Não é fácil. A tarefa não é fácil, inclusive levando em consideração que o policial muitas vezes pode até, não todos, claro, pode até negociar isso também. E obviamente aí depende da droga. Se ele for corrupto, ele vai negociar. Se for 2 quilos ou se for poucas gramas, ele pode exigir como corrupto, né, como um policial errado, ele pode estar fazendo parte desse sistema aí simbiótico, infelizmente. Né? É difícil, muito difícil. Doutora, para a gente encerrar, que o tempo, a gente tem muitos assuntos para tratar, a gente podia falar sobre o sistema prisional um pouco mais, mas o nosso tempo já está acabando. E eu queria saber, eu sempre faço essa pergunta, com sua experiência, com tudo que você viveu no DIPO, aliás, lidou muito com policial, né? Com delegacia. Qual é a sua mensagem para os advogados, para os estudantes, aqueles que estão querendo prestar concurso, os estudantes de direito de modo geral? Tem tanta faculdade de direito no Brasil, né? É um erro isso também, hein? Acho que só perde no número de faculdade de medicina. Não dá. Tem mais faculdade do que no mundo inteiro, né? Todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada. É 1,5 milhão de advogados. Que, aliás, é um outro problema, né? Misturar o judiciário com política, porque todo ministro da Justiça, quando assume, fala, eu vou segurar as faculdades. Aí a presidente ou o presidente manda, abre lá não sei aonde uma faculdade. E às vezes a faculdade não dá condição. Qual a sua mensagem para essas pessoas que querem ingressar nessa carreira, que ainda é tão importante e fundamental? Eu diria que o maior e mais importante poder de um povo é o judiciário. Eu falo, e eu sou uma experiência disso, que se o tempo voltasse, eu faria tudo de novo. A gente não vai ter tempo de explorar isso, mas eu, quando fui me preparar para o concurso, eu tive um desafio de vida muito grande, porque eu não tinha dinheiro, então eu copiei o Código de Processo na mão, por isso que eu sei ele de cor, a Constituição na época que estava mudando. Isso Você foi copiou 89, na mão? Na mão. Mas não para colar, né? Para estudar. Não, para estudar, porque eu não tinha o livro. Porque na nossa época não tinha direito digital, você tinha que ter a obra. E no meu concurso, você não lia Basileu Garcia, você lia Hélio Tornag, Basileu Garcia, você lia todos os doutrinadores. Isso em processo civil, em direito penal, em processo penal. E eram caríssimos os livros. Imagina isso, há 35 anos Olha atrás. eu falando para desembargadora não colar, desculpa. Não, imagina. É que na minha época, se escrevesse na mão, era para colar. Eu sou by the book, eu nunca colei. Desculpa. E aí eu copiei. Né? E isso, quando todo mundo achava que isso ia ser um menor, porque eu poderia estar menos preparada, exatamente foi uma alavanca. Afinal de contas, eu sabia quase tudo de cabeça, porque eu tinha copiado. E isso, no seu exame oral, você consegue mostrar a sua capacidade, a sua profundidade. Né? Então, tem coisas que hoje as pessoas, os meus alunos, os nossos seguidores, ficam preocupados, né? Mas não devem se preocupar. Né? Mas a presença do advogado hoje no sistema de justiça, obviamente, pelo que diz a Constituição, é indispensável. Mas ele é mais que isso. Né? Ainda que saia do sistema de justiça, né? A presença do advogado, estudar direito, te faz, né, fazer parte de uma sociedade como um todo. Né? Você vive sem qualquer coisa, mas sem um advogado para te orientar nas coisas menores, até se você vai devolver esse copo ou não que você comprou e não gostou, você precisa de um advogado. Então, é uma carreira encantadora. Né? Eu sempre falo, e o exemplo é bem besta, que um médico não consegue fazer uma causa onde um advogado atua, mas um advogado consegue ser diretor ou presidente de um hospital. É muito diferente essa função. Então, o de fazer direito, estudar direito, ele te abre um leque, né, um olhar para o mundo que, ouso dizer, nenhuma carreira tem. Você vê bacharéis de direito atuando em qualquer área, até ser o diretor de um hospital, que não precisa ser um médico. Ao contrário senso, eu não posso ter um médico advogando em causa própria, por melhor que ele seja. E a gente tem muitos bons médicos. Então, é uma carreira, é uma escolha de vida. Né?
Então, logicamente, eu sou suspeita, porque fui advogada, advoguei antes de prestar concurso, mas digo a todos aqueles que têm interesse que é um belo caminho e é uma bela escolha de vida. Né? Defender a sociedade, trabalhar por um mundo melhor, pelo menos um mundo mais ético, um mundo mais probo, né? Te faz uma pessoa diferenciada ou, com certeza, uma pessoa melhor. E essa escolha a gente pode fazer já com 17 anos, quando sai e vai prestar o seu primeiro vestibular lá para fazer direito. Olha que belo depoimento, e com isso a gente encerra o programa. Valorizem-se, até porque, e também valorizem o seu colega, porque tem muito médico que o paciente morre e vai no velório. E se o advogado perde a causa, ele não presta. Então vamos valorizar o advogado que, como disse a doutora, é muito mais preparado, tem uma visão mais holística do mundo. E com isso, com esse depoimento dela, a gente encerra esse podcast Pontos e Vistas, que conversou com a doutora Ivana Davi, que trouxe muita coisa boa aqui no Pontos e Vistas, que é um podcast da iniciativa da OAB São Paulo.